Amém, amém. Boa noite, gente. É um privilégio a gente estar aqui e eu confesso que o sentimento ou os sentimentos, eles são duplos, eles são mistos. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque a gente tem uma satisfação de estar aqui, de pregar, de poder saber que ainda mesmo neste momento de crise, de pandemia que o país passa e o mundo passa, a gente pode ser vaso, pode ser um instrumento, dê o nome que você quiser, para levar para os lares, para as pessoas, para os irmãos, uma palavra de fé, uma palavra de vitória, uma palavra de esperança. Mas, ao mesmo tempo, o coração ele fica pequenininho, porque a gente olha para cá e não vê ninguém, e a gente sente uma saudade grande dos irmãos, e como a pastora Kátia dizia, a gente começa, de repente, a ser ensinado com uma situação deste tipo. Por exemplo, como valorizar, né, o fato da gente estar num local, num ambiente onde existem gente, pessoas que nos abraçam, que nos tocam, que a gente pode beijar no rosto, que a gente pode conversar. Então, a gente começa a valorizar, e talvez você aí na sua casa, você fique pensando exatamente a mesma coisa, né, de poder estar aqui na comunhão, na igreja. São esses dois sentimentos, sentimento de prazer por fazer a obra de Deus, mas um sentimento, o coração aperta um pouquinho de estar longe de vocês há tanto tempo. Mas eu sei que tudo vai se encaminhar, né, vai passar. Na terça-feira, agora, eu falei a respeito de crises. Eu falei a respeito do momento que a gente vive e das crises que a gente enfrenta na vida. A gente passa por dificuldades. Quem nunca enfrentou crise? Quem nunca passou por uma dificuldade grande, que se sentiu pequenininho diante do gigante que se avolumou, que é a dificuldade? E nessa semana, o meu coração ele foi inclinado a falar sobre perseverança e fé. E, na verdade, perseverança. O Espírito Santo me falava no coração sobre perseverança, e aí eu senti a vontade, senti o desejo de poder compartilhar com vocês aqui nesse culto uma palavra que fale a respeito de perseverança. E na semana, no meio da semana, o pastor Lorival, o nosso amigo lá de Belém, o pastor Lorival, ele tem feito lives pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, tanto nos cultos como nos treinamentos para a liderança dele. E eu sempre estou dando uma olhada, e aí eu achei uma frase que estava escrito assim com uma foto, um post do pastor Lorival, que dizia assim, que a fé e a perseverança, elas andam de mãos dadas. Não existe, então, quando eu li essa frase, eu fiquei pensando, não tem como a gente separar uma coisa da outra. Não tem como eu dizer que eu tenho fé e eu não tenho perseverança. E eu não tenho como dizer que eu tenho perseverança e eu não tenho fé. Isso me chamou a atenção. E quando a gente pensa em perseverança, eu acho que hoje, o momento que a gente vive, no mundo inteiro, hoje nunca foi exigido da gente tanta fé e perseverança. A gente ter fé, a gente ter perseverança, porque é um mundo que a gente está atravessando, como a gente conversa com os irmãos, eu e o Salles, a gente estava conversando aqui hoje, existem pensamentos diferentes, só que às vezes a nossa alma ela vai ficando tão aflita, às vezes. Eu conheço gente que está com a alma aflita. Ontem mesmo eu estava conversando com uma irmã que está passando por uma dificuldade, e você vê, né, a tristeza, aquele receio, é o mundo que nós vivemos. Então, hoje, é muito valioso a gente falar sobre esse tema. E quando a gente fala de perseverança e fé, que elas não podem andar separados, eu fiquei lembrando do que a Bíblia define como fé, porque fé pode ser algo muito vago, eu posso dizer que eu tenho fé, outras pessoas falam, tá bom, tem fé, mas o que é fé? E a gente não sabe dizer, mas a Bíblia Sagrada, ela vem com uma explicação, e quando a gente, por exemplo, olha o texto de Hebreus, no capítulo 11, ele traz uma definição do que seja fé.
Hebreus, no capítulo 11, eu entendo que é a melhor definição de fé para a gente. Eu sempre digo, quando eu pego aqui, que eu gosto daquela tradução da Bíblia de Jerusalém, da Bíblia de Estudo, que ela traz uma tradução que a gente consegue compreender melhor. A Bíblia tradicional fala que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É compreensível, mas quando você lê, por exemplo, o texto na Bíblia de Jerusalém, fala que é tomar posse antecipadamente de fatos que não aconteceram. Eu acho que é bem isso mesmo, eu entendo ser bem isso mesmo. Então, quando a gente ouve, quando a gente lê uma declaração como essa, a gente percebe que, então, o fundamento da esperança, o alicerce da esperança, ele é a fé. É a respeito daquilo que você não vê. Porque quando você vê, quando você espera alguma coisa, na verdade, você tem certeza. E aí eu digo esperança, não de esperar alguma coisa que você sabe que vai acontecer. Eu digo esperança e me refiro à esperança quando você não sabe quando acontecerá, e talvez nem se acontecerá por algumas pessoas que estão ao seu lado, mas você diz, não, eu vou crer pela fé que isso vai acontecer. Quando nós vamos para o dicionário e vemos perseverança, a gente descobre que perseverança é aquela qualidade daquela pessoa que não desiste nunca. É a qualidade daquela pessoa que nunca quer desistir. É a qualidade daquela pessoa que ela olha para a situação, ou às vezes ela ouve de pessoas que estão ao redor dela, dizendo o seguinte, não tem como, não tem possibilidade, não tem como você sair dessa. Mas essa pessoa, ela fala, não, eu vou perseverar, eu vou lutar. Porque aí pessoas que agem assim e pensam assim, e essa perseverança, essa postura, essa qualidade de não desistência, aliada com a fé, faz com que as coisas caminhem e aconteçam. E quando se fala de fé também, a gente não pode esquecer de uma coisa importante. Hebreus, no capítulo também de número 12, no verso 2, o escritor de Hebreus, ele fala quem é o autor da nossa fé. Diz assim o texto, fitando os olhos em Jesus. E eu gosto dessa coisa de fitar os olhos em Jesus, porque na minha mente eu penso o seguinte, que eu tenho como possibilidade sim olhar para o lado. Eu posso olhar para trás, eu posso olhar, como foi o caso da mulher de Ló, ela olhou para trás, ela olhou para aquilo que ela tinha deixado atrás, como se aquilo fosse o melhor que Deus tinha a dar a ela. Agora, eu posso olhar para uma outra situação, eu posso olhar para os problemas. Só que o escritor de Hebreus, ele é claro, ele fala, fite os olhos em Jesus, olhando para Jesus. E aí ele diz assim, que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Por exemplo, falando dessa situação de dificuldade, de incerteza, quando eu vejo fé aliada com perseverança, eu descubro também que na fé eu posso descansar, nós podemos descansar em relação àquilo que nós temos no nosso relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo fala assim em Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio dele. E uma outra coisa importante também a respeito de fé e perseverança, o que é ter fé, pastor? Como que eu faço? Como que eu sei que eu tenho fé? Porque a gente também é muito do sentimento, né? Eu converso com algumas pessoas, esses dias mesmo um irmão me disse assim, poxa, pastor, está difícil porque essa história de isolamento social, parece que eu estou sentindo que eu estou perdendo minha fé. A gente tem que tomar muito cuidado com o sentimento, porque a Bíblia fala assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, se eu leio a Bíblia, se eu estudo a Bíblia, se eu ouço palavras de pastores, se eu ouço palavra de irmãos, que eles estão falando da palavra de Deus, ainda que o meu sentimento está dizendo assim, não estou sentindo nada, mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a fé está chegando. A Bíblia diz que a fé está sobre nós. Então, como que eu sei que eu tenho fé? O escritor de Hebreus também deixa claro isso, em Hebreus 10:38, quando ele fala assim que o meu justo, ele viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, ter fé é colocar tudo nas mãos do nosso Deus. Ter fé é submeter tudo na mão dele, sem nenhuma dúvida no nosso coração de que algo não vai acontecer. Talvez a dúvida é, algo não vai acontecer do jeito que eu quero, mas eu prefiro, isso é um aprendizado, eu não estou dizendo para vocês que eu sou sempre assim, mas eu luto contra a minha humanidade, a minha
pequenez humana, que eu prefiro acreditar que tudo, se eu estiver fazendo certo, se eu estiver buscando a Deus, se eu estiver diante da presença de Deus, como o pastor Ivaldo colocou aqui hoje, nesses 49 dias, em oração, em jejum, na presença do Pai, tudo de Deus será o melhor para mim, ainda que eu olhe a princípio e não entenda, mas se Deus estiver comigo, tudo será o melhor para mim. Então, fé seria isso. Portanto, meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão desse isolamento social, porque ao mesmo tempo que a gente precisa ter o nosso momento de lazer, entretenimento, a gente tem que ter o nosso momento com Deus. Porque Paulo, diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a fé não vem por ouvir aquilo que as pessoas estão anunciando de coisas ruins. A fé não vem pelo ouvir se eu só estou assistindo o Big Brother. A fé não vem pelo ouvir se eu só gasto todo esse tempo que eu estou afastado na Netflix. E olha que eu estou dizendo, todo esse tempo afastado. Eu também assisto Netflix. Eu também tenho o meu lazer, só que eu preciso entender que a minha prioridade é buscar as coisas de Deus, e aí sim a fé ela começa a ser acrescentada. Então o sentimento fica de lado. Não, é pela fé. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Eu não estou sentindo, mas Deus está com você. A Bíblia é a nossa regra de fé. E quando eu começo a pensar em perseverança junto com fé, gente, tem muitos personagens na Bíblia para falar. Eu, por exemplo, na primeira terça-feira, se eu não estiver equivocado, quando começou toda essa questão do afastamento social, eu falei sobre aquela mulher de Lucas 18, aquela mulher que vivia uma situação totalmente estranha na vida dela. Ela precisa de uma ajuda de um juiz, e o juiz é iníquo. É um juiz que não tem nenhuma postura boa, mas ela foi, insistindo. Nós poderíamos falar do Jacó, nosso amigo Jacó, que lutou uma madrugada inteira com o anjo, com a alma aflita, porque ele sabia que ele ia encontrar com seu irmão Esaú, ele sabia o que ele tinha feito com Esaú lá atrás, quando ele enganou Esaú com a ajuda da sua mãe, mentiu para o seu pai, e Esaú, quando o seu pai morre, diz assim, eu vou matá-lo, e ele então foge, só que Deus já estava tratando com Esaú, Deus estava tratando com o Jacó, mas eu me lembro que daquele episódio ele lutou a noite inteira com o anjo. E até que estava amanhecendo, o anjo falou, eu preciso ir embora. Ele falou, não, eu não te deixo ir enquanto você não me abençoar. E aí, diante disso, o anjo falou assim para ele, como que você chama, O teu nome não é Jacó, Jacó é suplantador, é enganador, eu vou mudar o teu nome. E ali, realmente, Jacó, com o nome de Israel, ele entendeu da bênção de Deus. Aí você sabe o fim da história, Esaú chega, eles se abraçam, eles se beijam, eles choram, Mas hoje eu fiquei pensando numa outra mulher para falar. E o texto que eu leio com vocês agora, ele está no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, do verso 21 ao verso 28, que fala sobre a mulher cananeia. Essa mulher que nos traz uma lição de fé e de perseverança grande. Esse texto ele tem a sua correspondência no Evangelho de São Marcos, no capítulo 7, mas eu vou ler Mateus. Mateus fala assim, partindo Jesus dali, ele retirou-se para as regiões de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava dizendo, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que a minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu palavra, ficou em silêncio. Chegando-se, pois, a ele e os seus discípulos, rogavam, Senhor, mestre, despeça, porque ela vem clamando atrás de nós. E ele respondeu para eles, não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio, adorando, disse assim ao Senhor, socorre-me. Ele, porém, disse para ela, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ao que ela disse, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, e seja feito a você como você deseja. E desde aquela hora, a sua filha, ela ficou sã. Este é um exemplo de perseverança e fé para mim, e que eu quero compartilhar com você hoje.
E para mim, como eu disse, na verdade existem outros exemplos. Eu citei 2, mas existem inúmeros exemplos de fé na Bíblia. Mas eu gosto deste, porque eu começo a ver o caminhar dessa mulher nos ensinando a respeito de ter perseverança e como Jesus, ele foi tentando fazer com que essa mulher demonstrasse a todos o que é de fato ter fé e perseverança. Eu digo isso porque, em primeiro lugar, a primeira lição que eu vejo aqui é que todas as condições e circunstâncias eram contrárias a essa mulher conseguir aquilo que ela estava almejando. Em primeiro lugar, por quê? Porque a própria etnia dela era não favorável. Ela não era judia. Ela está indo até um judeu. Jesus era judeu. Os judeus, vocês sabem como eles tratavam até os próprios irmãos de sangue, os samaritanos. E os judeus, eles tinham uma aversão a respeito dos outros povos. Era a cultura que eles tinham naquela ocasião. E essa mulher, a sua etnia desfavorecia ela, porque ela não era uma mulher que nasceu da nação, né, como filha do povo de Deus, vamos colocar assim. Em segundo lugar, essa mulher, ela vivia numa sociedade machista. A sociedade da época que essa mulher vivia, era uma sociedade completamente machista. Os rabinos, na época, não atendiam as mulheres. As mulheres, elas eram vistas de uma outra maneira, não é como hoje nós vemos aqui no nosso mundo, na nossa cultura. Naquela cultura daquela época, era uma cultura que realmente a mulher não tinha o seu lugar, não tinha a sua possibilidade de chegar e se apresentar. Vocês se lembram, quando Jesus estava conversando com aquela mulher samaritana no poço de Jacó, os discípulos acharam estranho a atitude de Jesus. Em terceiro lugar, Satanás estava atacando essa mulher ferozmente. O texto fala que essa mulher tinha uma filha endemoniada. A mulher estava ali aos cuidados de Jesus, aos pés de Jesus, mas essa mulher tem uma filha endemoniada. Em quarto lugar, isso me chama a atenção, por que essa mulher ela tem tudo contra ela? O texto de Mateus ele não nos diz isso. Mas o texto de Marcos, que conta a mesma história, diz assim que Jesus, ele foi para esse local, e a Bíblia em Marcos diz assim que Jesus ele não queria ser visto por ninguém. Eu não quero receber ninguém, eu não quero ver ninguém. Você já chegou a esse ponto de um dia falar assim, olha, hoje eu não quero falar no WhatsApp, hoje eu não quero ver nada, eu quero ficar sozinho na minha casa e eu não quero que ninguém venha me perturbar, entre aspas. Jesus ele queria ter o seu momento. Só que então era já uma outra dificuldade. Jesus estava escondido. Uma quinta dificuldade aqui, as condições e circunstâncias contrárias a essa mulher. O texto no verso 24 diz assim que Jesus não demonstrou nenhum interesse à dificuldade daquela mulher. Olha o que ele diz aqui, ele respondeu, eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. E no versículo 23 nos mostram o silêncio de Jesus. Ela chama Jesus de filho de Davi. E Jesus fica em silêncio. Eu não sei você, mas é horroroso você conversar com alguém que não te dá nenhuma atenção. Eu me lembro, pastor Ivaldo, de uns anos atrás, eu estava vendo você pregar numa quinta-feira, talvez, eu não sei se você vai lembrar disso, e o pastor Ivaldo fez citação de um pastor que a gente muito admira, eu admiro ele mesmo assim, eu gosto dele, mas que o pastor foi falar com ele e ele olhou para o pastor e destratou o pastor. Lembra disso, pastor Ivaldo? E aí eu fiquei curioso, quando acabou o sermão do pastor Ivaldo, eu corri e falei, pastor, desculpa te perguntar, quem é esse pastor? Aí ele falou, é o pastor fulano de tal, e aconteceu a mesma coisa comigo. Me lembro que ele estava num stand, e eu cheguei, eu falei, pastor, tudo bem? Bom dia. Olha, tua mensagem foi maravilhosa. Irmãos, eu não estou exagerando, ele fez assim para mim. Obrigado. Falei, que decepção. Será quem que ele pensa que ele é, né? Mas é que eu te falei, eu fiquei chateado no momento. Não, hoje passou. Hoje eu o admiro, eu acho que ele é um homem de Deus. Eu não sei se ele estava no mau dia, eu não sei se ele estava pensando como Jesus. Ele estava querendo ficar sozinho. E essa mulher enfrentou isso também. O silêncio de Jesus. E sabe o que eu estava pensando, gente? Quantos de nós
não desiste por causa do silêncio de Jesus. Quando a gente pede alguma coisa, quantas foram as pessoas que por falta de fé, de crer na palavra, de ler a palavra, não conseguem entender que o silêncio de Jesus é como a nossa irmã Cassiane canta. É difícil a gente entender isso na prática. Quando ele está em silêncio, ele está trabalhando. Quantos de nós desistem? Essa mulher, ela não desistiu, ela foi perseverante. Ela uniu a fé que ela tinha com a perseverança dela. Uma outra coisa que eu digo que essa história é um exemplo para a gente, para nós aprendermos, é que quando eu olho que essa mulher, ela se posicionou de um jeito e não desistiu, quando ela olhou para Jesus, ela teve que lidar com um aparente, eu gosto de dizer aqui, aparente posição de Jesus relacionado à exclusividade com o povo de Israel. É aparente, porque Jesus não pensava como os seus discípulos. O verso 24 e o verso 26, ele nos diz isso. O verso 24 diz assim, que respondeu ele, não fui enviado senão somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. E o 26, ele não responde nada. E quando ele vai responder, aliás, o 26, ele diz assim, não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Nossa, gente, eu já tinha pegado a minha malinha e tinha ido embora. Obrigado, Jesus. Ia pensar a mesma coisa a respeito do pastor. Ou seja, no 24, quando ele fala, eu fui enviado às ovelhas perdidas, cuidar das ovelhas perdidas, em outras palavras, Jesus estava dizendo para aquela mulher, você não tem credencial para vir até mim. Qual é a sua etnia? Onde você nasceu? Você não tem nenhuma credencial que me habilita a socorrer você. Eu vim cuidar das ovelhas perdidas da casa de Israel. Logo, você é uma grega, você é de Ciro-Fenícia, você não está neste pacotão, eu não vim cuidar de você. E mais ainda, quando Jesus fala isso, Jesus está dizendo para ela, as suas credenciais, ou a tua credencial, não está alinhada com a minha missão. Eu não tenho como atender você. Eu vim com essa missão. Só que aí, a mulher ela se posiciona de um modo diferente, né? Tem um escritor, que é o Samuel Rutherford, que ele diz o seguinte, cabe extrair e se apropriar da bondade presente até mesmo nos golpes mais duros de Deus. Aquela mulher estava recebendo um duro golpe de Jesus, mas ela preferiu acreditar naquilo que ela acreditava. Como eu disse na terça-feira, ela queria que a filha dela fosse curada. Wiersbe diz assim, Jesus estava extraindo dessa mulher uma resposta cada vez maior. Ele queria uma resposta de fé cada vez maior. Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus sabia de tudo. Jesus é o tipo de pessoa que viveu nesse planeta, que ele era o Deus encarnado. Jesus ele é capaz de saber o que nós conversamos, mesmo na época como homem. Quantas vezes aconteceu isso? Quantas vezes ele conheceu e mostrou conhecer o futuro? Lembram quando foi a última ceia, a última Páscoa, melhor dizendo, que foi a ceia que eles tomaram juntos? Jesus chama 2 discípulos e diz assim, vai lá, desce na cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água, ele vai entrar numa casa, você vai ver um cenáculo lá mobilado. Quando você chegar lá, você pergunta, onde vão ser os preparativos para o meu mestre para a gente comer a Páscoa? E aí a Bíblia faz questão de dizer, esses discípulos foram e achou tudo como Jesus tinha dito. Ou seja, então Jesus estava querendo extrair dessa mulher uma posição de fé e de perseverança. Jesus tinha algo a ensinar aos seus discípulos em relação a alguém que está fora, aparentemente, dos planos de Deus, mas ele queria mostrar que realmente Deus ele ama a todos de modo igualitário. E uma outra lição que eu vejo aqui, essa perseverança da mulher, é que ela teve que lutar contra todos os nãos de Jesus, sem que isso fizesse com que a sua alma, ou que na sua alma ela desistisse de crer em Deus. Isso é muito importante. Quantas pessoas que deixam de crer em Deus por causa de dificuldades? Isso é uma realidade. Isso é uma verdade que Jesus expressou na parábola do semeador, quando ele fala daquela sementinha que caiu no solo e logo cresceu, mas veio chuva, veio sol, ela morreu. Quando os discípulos pedem a explicação da parábola, Jesus narra e diz o seguinte, esses são aqueles que recebem a palavra do evangelho com alegria, mas logo vêm as provações, as perseguições por causa da palavra. E como eles não estão fundamentados na palavra, eles acabam desistindo. Quantos que recebem ou não de Jesus e desistem? O verso 25 e o verso 27 fala isso.
Agora, uma coisa me chama a atenção aqui. Logo de cara, no verso 22, quando ela chama Jesus, Jesus, filho de Davi. Ela não poderia chamar Jesus de filho de Davi. Ela não é da etnia dos judeus, ela não é judia. Então ela faz alguma coisa fora dos padrões. Ela já começa quebrando paradigmas. Jesus, filho de Davi. Então isso, a quebra desse paradigma, nos revela que essa mulher, ela tinha fé em Jesus. Mesmo sendo ela de uma origem grega, Ciro-fenícia, mesmo ela não sendo judia, tudo aquilo que Jesus estava fazendo na terra, tudo que Jesus estava fazendo no ministério dele, aquilo tinha impactado essa mulher. Então ela já chama Jesus de filho de Davi, mostrando que este era o conhecimento que ela tinha de um dos títulos de Jesus, que o próprio livro de Mateus narra. Outra coisa aqui que nessa passagem acontece, que eu acho bacana o jeito que Jesus trata essa situação, é que o costume dos fariseus, para ofender e desprezar um gentio, era chamá-los de cães. Ele chamava eles de cães, ou cão, né? Você queria ofender o cara, chamava ele de cão. Ah, você é um cachorro, você não tem valor nenhum. Jesus age de modo diferente. Aí você vai dizer, poxa, pastor, mas Jesus chamou ela de cachorrinho. É verdade. Só que Jesus não tratou essa mulher com o mesmo peso dos judeus. Ah, cão. Não, ele fala de cachorrinho. E dizem as pessoas que o sentido no texto original, ele está querendo demonstrar assim, ó, você é alguém que eu estimo. Eu estava vendo também esses dias um post do pastor Lorival, que ele falou assim, que ele chegou em casa, tinha ele assim, pastor Lorival, com uma cachorrinha no colo, e aí estava escrito assim no Instagram, como vai ser triste chegar em casa de viagem e não te encontrar mais, que a cachorrinha dele tinha morrido. Quantas pessoas que tratam os animais, mesmo não digo como filho, porque não dá para fazer isso, mas com amor, com carinho, os animais fazem parte da família. Alguns até exageram, mas Jesus, ele não trata ela do mesmo jeito, com o mesmo peso, ele fala cachorrinho. A gente não pode esquecer de uma coisa, aquilo que o Wiersbe diz, Jesus está tentando extrair dessa mulher o melhor que ela tinha para dar a respeito de perseverança, a respeito de fé. Ele estava conduzindo essa mulher numa estrada de fé, num caminhar de fé cada vez maior. O cachorrinho, então, sendo um animal de estimação, ele não era o cachorro que os judeus chamavam os gentios daquele cachorro que come na rua, aquele cachorro de rua, que anda para um lado, que anda para o outro. Quem conhece um pouquinho a minha família mais de perto, né, a minha irmã, o pastor Ivaldo, meu cunhado, o meu irmão, sabe que se deixasse a minha esposa tinha um canil lá em casa. Todos os cachorros que ela vê na rua, ela queria trazer. E ela vai me enrolando, viu, irmãos? Depois ela vai estar assistindo o vídeo agora, ela sabe que ela me enrola. É assim, começou com um cachorro, depois veio o segundo, que falou que ela era o cachorrinho da Babi, que quando a Babi tivesse um outro cachorrinho, ia dar os cachorrinhos, nasceu só um, mas ficou com a gente, ficou com 2. Aí depois apareceu a Meg lá em casa, num dia de chuva, lá entrou por baixo do portão, ela era pequenininha, ficou, está lá em casa. Aí apareceu a Claire, que é uma gatinha, ficou, está lá em casa. E agora tem uma gatinha que ela tem 2 famílias. Ela tem a nossa, que é a Rubi, e tem a vizinha do lado. E ela vive dentro de casa e vive para lá e para cá. Tem gente que é assim com o animal. Tem gente que gosta muito de animal. Eu gosto, não tenho paciência, mas eu gosto. Jesus estava querendo, na verdade, demonstrar para ela o seguinte, olha, o povo está sendo duro com você, mas existe uma portinha, existe uma luz aqui. O verso 26 que fala de filhos, quando Jesus fala assim, não é justo eu pegar os pães dos filhos e dar para os cachorrinhos, aí Jesus está tirando essa mulher da rua, no caso, os cachorros de rua, levando ela para dentro de casa. É o cachorrinho de estimação. Jesus está fazendo referência à nação, ao pessoal, ao povo de Israel, com certeza. Eles eram os filhos. Eles eram os filhos originais. Essa era a missão de Jesus, ele diz isso. Só que aí no versículo 27, meus irmãos, eu vejo como que Jesus ele conseguiu atingir o objetivo dele. Como Jesus conseguiu atingir o objetivo dele em relação a essa mulher. Mesmo frente a todos os aparentes obstáculos que ele colocou para ela, ele queria testar a fé dela. Ele sabia que ela ia conseguir, porque ele é o Deus encarnado. Só que, na verdade, ele conseguiu fazer com que essa mulher demonstrasse a todos o que é ter fé, a todos o que é ter perseverança, a todos o que é lutar contra uma situação que, na verdade, não existe nenhuma possibilidade. E no verso 27,
ela diz assim: é verdade, Senhor. Como ela está dizendo dos filhos, e a linguagem dela de Jesus, na verdade, é uma linguagem que é uma metáfora, ela entra na metáfora de Jesus, ela fala, é verdade, os cachorrinhos não comem do que os seus donos comem na mesa. Em outras palavras, é verdade que eu, sendo uma mulher grega, eu não tenho direito, eu não sou filho. É verdade, eu reconheço isso. Só que os cachorrinhos de estimação, aqueles que vivem comendo embaixo da mesa, quando os seus donos estão na sua refeição, estes comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Esses comem das migalhas. E olha que coisa linda, gente. Jesus não quer atender ninguém. Dizem algumas pessoas que entendem que os discípulos, quando falam para Jesus, olha, atende ela, que ela vem atrás de nós. Ouça ela. Alguns dizem que eles estavam enxotando a mulher, outros dizem que não. Pelo amor de Deus, atende ela, que ela está gritando demais, faça o que ela quer. Mas ela tinha tudo isso, ela tinha Satanás escravizando a sua mulher, ela foi até Jesus como a sua esperança. E aí ela ouve de Jesus um monte de coisa que aparentemente... Aliás, primeiro ela não ouve nada, Jesus fica em silêncio, depois começa todo um processo, que parecia que Jesus estava se esquecendo dela. Mas olha que maravilha, que coisa linda quando uma mulher, quando algum ser humano se posiciona desse jeito diante de Deus. E para concluir, no verso de número 28, eu imagino que a felicidade de Jesus que não se decepcionou com essa mulher, que não errou, porque Jesus não erra nunca, né, gente? Jesus sabe de tudo, Jesus conhece tudo, Jesus sabe quem eu sou, Jesus sabe quem nós somos, Jesus sabe o que nós temos como sentimentos, e às vezes os nossos sentimentos nos atrapalham tanto. E aí no versículo 28, Jesus fala assim para a mulher, ó mulher, ele fala um ó com admiração, ó mulher, grande é a tua fé. Que fé maravilhosa. Podem vir para cá, meninas, podem se posicionar, a pastora também, quiser ficar por aqui que eu já vou acabar. Grande é a tua fé. E aí faça-se contigo como tu queres. E desde aquele momento a Bíblia diz que a filha dela ficou sã. Eu gosto daquilo que Marcos diz no seu evangelho, falando da mesma história. Marcos diz assim, e voltando ela para casa, achou a menina deitada sobre a cama, e que o demônio já havia saído da menina. Louvado seja o nome de Jesus. Deus é muito bom. Este é o nosso Deus, que espera de nós esse tipo de coisa, esse tipo de fé. Me chama muito a atenção que nas narrativas dos milagres de Jesus, o Senhor Jesus destacar uma situação de grande fé em dois casos. Neste caso e na situação do centurião. E nos dois casos eles não eram os filhos, que Jesus disse que veio para restabelecer a saúde. Eu vim para curar aqueles que estavam perdidos, eu vim para salvar aqueles que estavam perdidos. Mas é alguém para o lado de fora, o que demonstra que Jesus ele ama você demais.